Capítulo 24. Exercício e meio ambiente. Nós vamos falar da altitude, especificamente. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica, em qualquer ponto da Terra, é uma medida do peso de uma coluna de ar diretamente sobre esse ponto. Ao nível do mar, o peso e a altura dessa coluna de ar é o mais elevado possível. Esse conceito ele é interessante porque à medida que nós vamos subindo, isso é, em altitudes cada vez mais elevadas, a altura e também o peso dessa coluna de ar vão sendo reduzidos. Consequentemente, a pressão atmosférica diminui à medida que nós vamos aumentando a altitude. Essa figura exemplifica muito bem isso. Aqui, à nossa esquerda, nós temos as moléculas dos gases, o oxigênio em vermelho, nitrogênio em azul, em nível do mar. E aqui à direita, numa altitude muito elevada. Então vejam que à medida que nós vamos aumentando a altitude, vai havendo uma redução da pressão parcial de oxigênio e, consequentemente, o número de moléculas de oxigênios disponíveis no ar atmosférico ou por volume de ar vai ficando cada vez menor. Então, o que vai causar isso na altitude elevada? Nós temos uma menor pressão atmosférica, o ar ele fica menos denso, o que significa que cada litro de ar contém menos moléculas do gás, no caso o oxigênio, mas todas as outras, o CO2 e o nitrogênio também. E os percentuais, eles são mantidos, tanto aqui em nível do mar como na elevada altitude. Então, por exemplo, em nível do mar nós temos 21% de oxigênio no ar atmosférico. Esse percentual, ele não muda lá em cima, na altitude elevada. Porém, a pressão parcial dele é menor por conta do aumento na redução da pressão atmosférica. Então, qualquer mudança na pressão parcial de cada um desses gases aqui, oxigênio, CO2 e nitrogênio, se deve apenas à alteração da pressão atmosférica ou pressão barométrica. Considerando isso, à medida que nós vamos aumentando a distância em relação ao nível do mar, isso é na altitude elevada, a pressão parcial de oxigênio, que é também chamada de PO2, que é a pressão parcial de oxigênio, a sigla, com o aumento da altitude ela vai sendo menor. E o que isso causa no nosso organismo? A pressão parcial de oxigênio menor, ela vai reduzir a saturação da hemoglobina com o oxigênio e, consequentemente, o conteúdo total de oxigênio no sangue arterial, ele vai ser menor. Em nível do mar, se vocês olharem o capítulo aí e outras partes, vocês vão ver no sistema circulatório que a hemoglobina ela está saturada com oxigênio em torno de 98% em nível do mar. Se nós estivermos, por exemplo, a 2.000 metros de altitude, esse percentual de 98% ele cai para, por exemplo, 95%, 94%. Quer dizer que menos oxigênio está presente no sangue e, lógico, que isso vai influenciar o desempenho, principalmente o desempenho aeróbio. Com a menor pressão parcial de oxigênio no ar atmosférico na altitude, nós temos um fenômeno chamado hipóxia, que nada mais é do que pouco, hipoxia, no caso aqui, oxigênio. Então, pouco oxigênio. Então, a pressão atmosférica ela diminui na altitude mais alta. Os percentuais dos gases, oxigênio, CO2 e nitrogênio no ar são os mesmos, porém, a pressão parcial desses gases ela fica o quê? Menor. Tá? Então, o termo hipóxia significa baixa pressão parcial de oxigênio, o que ocorre na altitude. Normóxia é a pressão parcial de oxigênio normal, isso é, o nível do mar. E a hiperóxia é o efeito oposto, isso é, muito oxigênio presente no ar atmosférico, o que só pode acontecer em situações artificiais, como nós falamos no capítulo 25 em relação a recursos ergogênicos, por exemplo, respirar oxigênio puro. No próximo videozinho a gente vai falar sobre os efeitos da altitude nos diferentes tipos de desempenho.